Salmos de número 139, Salmo 139, aleluia, glória a Deus. Salmo 139, prometo ser breve naquilo que preciso vos dizer, glória a Deus. Você encontrou? Diga amém. Está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes e conheces o meu pensamento, tu cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha boca. Eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão grande que não posso alcançá-la. Aí ele vai fazer algumas perguntas. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer ao inferno e pôr ali a minha cama, eis que ali tu também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me cubram, então a noite será luz em volta de mim, porque nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Quantos glorificam a Deus por esta palavra? Esse é um texto sagrado que desafiou durante muitos anos na história da Bíblia Sagrada a ciência. Esse texto, quando estudado pelos cientistas, deixavam eles deslumbrados, porque no tempo em que esse texto foi escrito por Davi, não havia ciência o suficiente para declarar tudo que Davi, pelo Espírito Santo, declara aqui. Por exemplo, a ciência hoje sabe que os nossos ossos são tecidos no ventre da mãe, e esse texto já diz: tu tecestes os meus ossos no ventre da minha mãe. São coisas extraordinárias que estão na palavra de Deus, mas há algumas coisas aqui que o texto nos dá, que nós precisamos observar nessa noite de uma forma mais abrangente. Quando o salmista está escrevendo esse texto, ele não está escrevendo apenas para mostrar a soberania de Deus, para mostrar a grandeza de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus, todo o seu poderio. Não apenas isso, ele também está escrevendo esse texto para mostrar a nossa dependência de Deus, o quão pequeno nós somos diante de um Deus tão poderoso, tão grande, tão tremendo como é o nosso Deus. Então ele vai nos revelar algumas coisas aqui. A primeira coisa que Davi vai dizer aqui nos Salmos é que Deus é aquele que nos cerca, é aquele que nos conhece profundamente, é aquele que nos sonda. E o que é sondar? Como é que Deus nos sonda? Deus nos sonda olhando além da nossa aparência. Deus nos sonda olhando além da nossa alma, além do nosso corpo. Deus nos sonda olhando no profundo de cada uma destas coisas, da alma, do corpo e do espírito. Ele nos conhece. Imagine que você ponha uma maçã na sua mão, e aí você diz: eu vou sondar essa maçã. Para sondar a maçã, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a casca da maçã. Embaixo da casca tem alguma coisa, e eu vou encontrar então, tirando a casca da maçã, a massa da maçã, não é? Nós vamos encontrar o que nós chamamos aqui mesmo no Nordeste, a carne da maçã, não é? Nós vamos achar a massa da maçã. Mas e a maçã é só aquela massa? Não. Se eu abro a massa, eu vou encontrar a semente, o cerne daquela maçã.
e aí eu posso abrir a semente e ver o que há dentro da semente. Quando Deus disse, eu sou o Deus que sonda, Ele está dizendo, eu não olho apenas para a casca, eu não olho apenas para o que você diz, eu olho para a tua alma, eu olho para o teu espírito, eu sei exatamente quem você é. Por quê? Porque o homem, irmãos, o homem se assemelha muito ao camaleão. Nós conhecemos bem o camaleão. Ele está no meio das folhas amarelas, está amarelo. Está no meio das folhas verdes, está verde. Está no tronco da árvore, fica cinza. Ele se adequa a cada situação. Nós, homens, temos isso também. Nós sorrimos quando por dentro choramos. Nós fazemos de conta que gostamos de alguém, quando na verdade não estamos suportando. Nós nos disfarçamos para ser aceito, para estar aqui, ali ou acolá. E ninguém mostra verdadeiramente quem é para ninguém. É muito difícil, anos de convivência entre marido e mulher, e ainda de repente alguém diz, eu não sabia que você pensava assim. Nós podemos fazer isso com os homens, com Deus jamais. Com Ele não funciona. Quando você olha a história do profeta Isaías, Isaías era um homem que já tinha nome em Israel. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, algumas epígrafes até diz o chamado de Isaías. Isso é um engano. Isaías já era profeta. Isaías vai ter um encontro com Deus. Isaías foi criado em uma escola de profetas. Isaías era a boca de Deus no meio do povo. Isaías era considerado pelo povo. Mas quando ele tem a visão e ver Deus no trono, Isaías diz, ai de mim. Por que ai de mim? Porque eu sou um homem de lábios impuros. A última coisa que o profeta podia ter era lábio impuro, porque o profeta era a boca de Deus no meio do povo. E ele ainda diz o motivo de ter o lábio impuro. Ele diz, meu lábio é impuro porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, o mundo me influenciou. Aquele que é influenciado pelo mundo perdeu a santidade nos seus lábios. Diante da glória de Deus, o próprio Isaías vai escrever um pouco mais adiante. Ele diz, quando Deus se revelar, a máscara de todos os homens da terra cairão, porque a dele caiu. Quem está entendendo, diga amém. Ele sonda, ele sabe quem você é, ele te conhece profundamente, a ponto de Davi revelar que Deus cerca todos os lados do homem. Você sabe quantos lados o homem tem? O homem tem 7 lados. 7 lados. E Davi diz, ele cerca todos esses lados. A Bíblia diz em Zacarias, fala sobre uma pedra que tem 7 olhos. É uma pedra que sonda todos os homens. Uma pedra de 7 olhos. Por que 7 olhos? Porque o homem tem 7 lados. E Deus tem um olho em cada um dos seus lados. Vamos contar os nossos lados? Ele diz, Senhor, tu pões a tua mão sobre mim e debaixo de mim, lado de cima, lado de baixo. Ele diz, tu me cercas em volta. Ou seja, ele me cerca no lado da frente, no lado de trás, no lado da direita, no lado da esquerda. Já temos aí quantos lados? 6. Aí ele diz, e tu me sondas o lado de dentro. Deus conhece cada um dos seus lados, e Deus tem um olho observando cada um dos nossos lados. Ele percebe poderosamente quem nós somos, e não há como enganá-lo, ludibriá-lo. Diante dele as máscaras caem, porque ele nos sonda profundamente. E então, escrevendo o salmo, o salmista pensa, como eu fugirei de alguém como esse Deus? E então ele vai citar os 4 esconderijos de um homem. 4 esconderijos que o homem busca para fugir de Deus. Isso em toda a história da humanidade, desde Adão, quando pecou e Deus desceu do jardim e disse, Adão! E ele se escondeu.
Aleluia. Ele correu e se escondeu. O homem procura se esconder de Deus, mas o amor de Deus procura atrair o homem para si, libertar o homem, salvar o homem, mudar a história do homem. E Davi vai dizer: para onde me esconderei de um Deus que é tão poderoso em encontrar, em sondar, em descobrir, em entender? Para onde me esconderei? E ele disse: se eu subir ao céu, lá tu estás. Davi está dizendo: se eu galgar os lugares altos, se eu conseguir subir ao mais alto dos céus, lá tu estás. Não tem como fugir, o Senhor vai estar lá. É uma referência aqui a sucesso. Tem gente que busca e persegue o sucesso, que busca e persegue o dinheiro, que busca e persegue as riquezas, porque eles acham que buscando dinheiro, buscando sucesso, buscando reconhecimento, eles sentirão alegria, se sentirão cheios de prazer, estarão realizados. E eles buscam, e quando eles sobem o mais alto que eles podem, eles descobrem que há um vazio ainda em seu coração, e por mais alto que eles subam, Deus ainda olha para baixo para falar com eles, e Deus se manifesta dizendo: você está vazio, e o que você ganhou de nada serve. Aquele homem que está no Evangelho de Lucas dizendo: eu ajuntei muito ouro, ajuntei muitos grãos no meu celeiro, eu ajuntei muitos bens, destruí os celeiros antigos, construí novos, porque eu sou próspero, eu sou rico, nada me falta. Então uma voz vem e diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para dar, e para quem será? E aí que Davi diz: não dá para se esconder de um Deus. Por mais sucesso que eu encontre, por mais poder que eu encontre, por mais dinheiro que eu ganhe, eu nunca serei completamente realizado a não ser em Deus. A busca do homem por sucesso é uma tentativa de preencher o vazio da sua própria alma. Ele persegue coisas quando ele não percebe que a única coisa que pode realmente encher o seu coração de paz, de alegria no Espírito Santo é Deus. E ele foge de Deus correndo atrás das riquezas. E diz: por mais alto que eu suba, por mais alto que eu suba, por mais alto que eu suba, Deus sempre vai me olhar assim, de cima para baixo, porque Ele é altíssimo e habita acima de todos os céus. Aleluia. Ele é altíssimo e habita acima de todos os céus. Por isso está escrito em um dos livros dos profetas menores: Deus disse: ainda que o homem fuja da minha presença e construa o seu ninho no meio das estrelas, no espaço. É interessante que a NASA tem lá no espaço um ambiente chamado ninho da humanidade, onde ela põe sementes, de todo tipo de árvore, porque diz que se a vida acabar aqui, eles têm um depósito, e eles chamam de ninho da humanidade. E Amós diz: ainda que o homem ponha o seu ninho no meio das estrelas, eu o derrubarei de lá, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é altíssimo. Nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso profissional vai conseguir preencher o coração do homem. Ele é carente e necessitado de Deus. Em 1990, tinha um amigo que hoje é pastor, morando na cidade de Parnaíba, no Piauí. E ele tinha um irmão rico, morando em Teresina, mas era ateu. O homem era ateu. Eu já tinha pregado a palavra para ele por 2 vezes, hein? Ele no leito da enfermidade, ele enfermo, eu fui até lá, ele não gostou que o irmão dele tenha me levado, e nem eu, que ele não avisou, né? Aquele povo que está assim: vamos ali fazer uma visita, e não avisa para quem vai, que está te levando. Aí os dois ficam assim, meio perdidos. Aí eu pedi para orar por ele. A resposta dele: preciso de oração não. Eu não preciso de oração porque eu tenho dinheiro.
Ore por quem não tem, porque o meu Deus é o meu dinheiro, é Ele que me cura, é Ele que me alimenta, foi Ele que me deu aqueles carros que estão ali, essa casa foi Ele que me deu, não veio nada do céu. Muito bem, ok. Não aceitou a oração, era um homem duro, terrível. Passou alguns meses e ele foi de Teresina passar um final de semana já curado no litoral, lá em Parnaíba. Quando ele chegou, ele tinha comprado 2 dias antes da viagem um carro. Naquela época, o Fiat Marea era um carrão. Só gente muito rica podia dirigir aquilo ali. Era o sonho de todo mundo ter um Marea. E ele comprou e foi para Parnaíba com o carro ainda sem placa, zero, esbanjando seu dinheiro. Ele chegou na porta da casa do seu irmão. O filho dele, William, saiu de casa correndo dizendo: "Ô tio, o senhor chegou, tio, benção, tio." E o menino era apaixonado por carro. Quando o menino viu o carro, ele já sabia o nome do carro, o que o carro fazia, apaixonado pelo carro. Entrou no carro e ficou ali. Aí o tio pensou e disse: "Eu vou já fazer uma brincadeira com meu irmão, eu vou já aqui humilhar o meu irmão." Aí ele olhou para ele, sentou ele no banco do carro e disse: "William, você quer esse carro para você?" E o menino disse: "O senhor vai me dar o carro?" Ele tinha uns 6, 7 anos. Ele disse: "Eu vou lhe dar esse carro. Esse carro é seu. Se você sair daqui, correr lá no seu pai e disser assim: 'Pai, eu estou trocando Jesus por um carro. Eu prefiro o carro, não quero mais ser crente, eu vou ficar com o carro. Se você fizer isso, o carro é seu.'" Aí o menino tirou a mão do volante. Aí ele olhou e disse: "Você não quer o carro?" E o menino desconfiado olhou para ele. Ele meteu a mão no bolso, tirou algumas notas e disse: "Além do carro, o tio vai te dar dinheiro." Corre lá dentro e diz: "Pai, eu não quero mais Jesus. Eu acabei de trocar Jesus por um carro." O menino desceu do carro. William já era um pregador do evangelho. O pai dele era um viciado inveterado. A família desprezou, mandou para centro de alcoolismo. Ele não se curava, vivia caído na sarjeta. E o pai, quando aceitou Jesus, teve a vida mudada. Então o pai dizia para o filho: "Olha, meu filho, eu era assim, assim, assim. Jesus entrou na minha vida, no meu coração. A sua mãe tinha um problema muito sério na cabeça, Jesus curou." Então o pai falava para o filho sobre as obras de Deus na vida deles. E o menino amava Jesus por causa disso. Ele e a irmã amavam tanto a Jesus que o pai comprou uma caixa de som e botava assim na esquina toda tarde. A menina botava um playback num gravador, no tempo da fita cassete ainda, colocava lá e ficava cantando. E o William pegava aqui o microfone e começava a dizer: "Jesus ama vocês." Ele pregava. Os vizinhos colocavam a cadeira toda tarde na rua para ver aquelas 2 crianças. Ele desceu do carro e disse para o tio dele: "Tio, o Jesus ninguém troca por nada. O Jesus ninguém deixa. Todo o teu dinheiro, teu carro, tuas casas não são nada diante do Jesus. O senhor sabe que meu pai disse que vivia caído na lama. Nenhum de vocês queria saber do meu pai. Foi Jesus que foi lá e levantou ele. Foi Jesus que curou a minha mãe. Foi Jesus. Aí começou a pregar: Jesus vale mais do que o seu dinheiro. Você não é nada sem Jesus. O Jesus ninguém troca. Daqui a pouco, irmãos, o homem estava chorando terrivelmente, as lágrimas caindo nos olhos. O homem começou a se tremer ouvindo o menino. Marcos veio lá de dentro, olhou e disse: "O que é que está acontecendo aqui?" E ele olhou para o irmão dele, o Marcos, que hoje é pastor, e disse assim: "O teu filho acabou de despedaçar a minha alma, porque quando ele fala eu me sinto o homem mais pobre, mais miserável da terra. Eu me sinto alguém coberto de vermes. Eu sinto como se o inferno abrisse e eu descesse. Eu estou sentindo, Marques, o quão miserável eu sou." E o Marcos começou a falar de Jesus para o irmão dele. E naquele dia, aquele homem dobrou os seus joelhos, recebendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há para onde escapar. Ele disse: "Eu subi, ele está lá. E se eu descer e pôr no Seol, no Hades, no inferno a minha cama,
Será que Deus me vê ali? Ele diz: quando eu desço até lá, eu descubro que até ali o Senhor me vê, e a tua mão pode me buscar, a tua mão pode me alcançar, porque Deus está interessado em alcançar aqueles que estão fugindo dele, correndo para o sucesso, mas Deus também está interessado em buscar aqueles que estão afundados na sarjeta, que estão nas drogas, que estão na idolatria, que estão na prostituição, no adultério, gente que ninguém quer saber mais, nem a família olha mais para ele, a sociedade já desprezou, gente que desceu e já sentiu os horrores do inferno no próprio coração, na própria alma. Estes Deus também ama, e o seu braço se estende para buscar aonde quer que esteja. A quantas pessoas eu já evangelizei? Eu comecei na obra de Deus como missionário aos 18 anos, irmãos. Nós plantamos igrejas em 12 cidades do Piauí. Eu já estive nas tribos indígenas, eu já estive nas comunidades quilombolas, eu já estive com os ribeirinhos. Eu contava há pouco ao irmão Eduardo que eu me casei e terminou o casamento, minhas coisas estavam em cima de um caminhão e eu fui para o campo missionário. Minha lua de mel foi lá. E eu já encontrei muita gente dizendo assim: Jesus não me quer, Jesus não quer um homem como eu, Jesus não se interessa por alguém como eu. E eles estavam enganados. Jesus se interessa por alguém como eles, porque Jesus se interessou por alguém como eu. Eu fui criado em um lar espírita. Meus pais tinham centros espíritas em 5 estados do país. Eu fazia sacrifício de sangue com 12 anos de idade, sozinho nas pedreiras, nas cachoeiras. Meus irmãos tinham medo de mim, meus amigos tinham medo de mim, porque eles me viam degolar o animal com muita facilidade, possesso com demônio até debaixo das unhas, por assim dizer. Todos. Eu era tão terrível, tão terrível. Eu saía de casa com 12, 13 anos de idade para beber com os amigos. Nessa idade meus pais já não mandavam em mim. Um dia minha mãe olhou para mim e disse assim, apontou um pé de laranja que tinha na porta da casa, seco, e ela disse assim: você e esse pé de laranja são a mesma coisa. Seco, terrível. Eu saí dali com aquilo na minha cabeça. Era o dia 31 de dezembro daquele ano, na cidade de Nova Olinda, aqui no Maranhão. Quem era o pastor na Assembleia de Deus naquela época era o saudoso pastor Coelho. E eu saí dali com aquele negócio na minha cabeça, já dizendo: eu não vou nem voltar para casa. Eu havia discutido terrivelmente com meus pais. Não volto para lá. Que conversa de pé de laranja seca. Aquele pé de laranja não saía da minha cabeça. Eu não sabia, mas o Espírito Santo ia usar aquele pé de laranja para me salvar. Naquela noite eu ia passando para ir à casa de uns amigos com um grupo, e passamos em frente ao templo central da Assembleia de Deus em Nova Olinda, aqui no Maranhão. Quando eu passei, olhei lá para dentro, irmão, algumas coisas que eu vi ali me perturbaram. Aquela igreja tinha sido perturbada por mim várias vezes. Nossa brincadeira era vir com um foguete na garupa de uma moto, parava na frente da igreja no dia de culto, e a gente atirava os foguetes lá dentro da igreja e ia embora, e deixava tudo explodindo lá dentro. Fiz isso muitas vezes lá, muitas vezes. Já tinha polícia esperando, a pedido do pastor. Eu odiava crente, porque dentro dos centros espíritas os demônios me diziam assim: não fale e não ande com aquele povo do sangue. Aleluia. Eu não entendia nada. Que povo do sangue é esse? O do livro da capa preta. Eram os crentes. Eu não entendi o que era o sangue, até que o sangue de Jesus lavasse a minha vida também. Aleluia. Esse é o povo que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo do sangue. Aleluia. Eu parei ali e fiquei perturbado, olhando para um irmão que era o porteiro daquela igreja. Ribamar, o nome dele. Aquele homem morava próximo da minha casa. Ele tinha 8 filhos naquela época, e depois disso a mulher ainda teve mais 2. Tinha televisão, internet, essas coisas não, irmão.
E eu olhei para ele, irmão, ele fazia carvão. Fazia o carvão, botava num carrinho, ficava empurrando para cima e para baixo, dizendo: "Ê, carvão!" Pobre, a casa caindo por cima dele, coberta de palha, uma vida tão difícil que aquele homem levava, irmão. Difícil com aquele monte de menino. Era terrível a dificuldade dele. Eu olhei para ele naquela noite, aí como é que ele estava? Chinelo no pé, um era verde, o outro branco. Uma calça surrada, uma camisa gola polo, com uma gravata que ia quase no joelho. Ele não sabia dar o nó na gravata, ele deu o nó, foi assim como quem amarra alguma coisa. E eu olhei para ele e achei a criatura mais estranha que eu já tinha visto. Mas saía luz dele. Eu via no rosto dele uma alegria que eu não tinha percebido em ninguém ainda. E aí ele ficava: glória! Na porta da igreja. Aleluia! E aquela felicidade dele me deixava com ódio. Por que esse homem é tão feliz? O que esse homem tem para ser tão feliz? E eu não conseguia sair dali olhando para aquele homem. Irmão, Deus me segurou ali de 10 horas até a meia-noite, olhando para dentro daquele templo, vendo os pastores, todo mundo naquela festa linda, na virada, quando deu meia-noite, todo mundo se ajoelhou, orou, e o pastor se levantou para dar as bênçãos apostólicas, e eu lá fora, Deus me segurando lá, e ele começou a sorrir, falou em línguas estranhas. Eu lembro como se estivesse vendo agora. E quando ele falou em mistério, ele disse assim: irmãos, o culto ainda não acabou, sentem aí, nós ainda vamos ouvir a irmã Vânia cantando um hino. Aleluia. A irmã Vânia se levantou, pegou o microfone e começou a cantar um hino. Olha o que o hino dizia: nos galhos secos de uma árvore qualquer. Falou em galho seco, eu me lembrei do pé de laranja. Onde ninguém jamais pudesse imaginar. Minha mãe dizendo: de você não sai mais nada. O Criador fez uma flor brotar. Olhai, 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 os lírios já crescem no campo, Deus está conosco. Ela cantava e o Espírito Santo me dizia: você é um pé de laranja seco. Você é um pé de laranja seco, mas eu sou o Criador, e eu posso fazer pés de laranja seco, botar flor e fruto. E o Espírito Santo falava comigo, e o Espírito Santo, irmãos, eu até hoje não sei como, mas quando eu abri os meus olhos, eu estava em lágrimas diante do púlpito daquela igreja. O pastor olhou para mim e disse: o que é que você quer, meu filho? E eu disse: ser crente. Ele disse: você não é o filho dos feiticeiros? Sou eu mesmo. Ele sabe que você... não, mas você quer Jesus agora. Ele orou por mim aceitando a Jesus. Eu voltei para casa. Quando eu disse que era crente, meus pais me botaram para fora de casa. Eles preferiam ter aquele velho Oséias do que um crente dentro de casa. E eu vim de carona para Teresina. Os meus avós eram crentes, aleluia. E eu disse: vou morar com eles. Naquele tempo, irmão, não tinha telefone, a comunicação era terrível. Você mandava uma carta, demorava 30 dias para chegar. Eu vim de carona com as minhas coisas até chegar na porta da casa do meu avô. Quando eu bati no portão, eu ouvi o meu avô falando em línguas estranhas lá dentro de casa. A minha avó falando em línguas estranhas lá dentro de casa. Eu não entendi aquilo, mas quando meu avô veio, já foi me abraçando e uma alegria me tomou, e eu comecei a chorar e comecei também a falar em línguas estranhas. E o meu avô disse: quando você bateu no portão, o Senhor falou no meu coração: corre, abre o portão. É o Oséias, eu o salvei alguns dias atrás. Aleluia. Ele é aquele que pega a árvore seca, aquele que desce,
pode descer, pode ser esquecido pela sociedade, pode ser esquecido por todos, mas o braço dele alcança você aonde quer que você esteja. Não é apenas o testemunho que eu estou dando, mas todos aqui sabem de onde Deus os tirou e como o braço de Deus os alcançou e os trouxe. Ele disse: se eu descer lá, o teu braço ainda me alcança. Então direi: tomarei as asas da alva e atravessarei as extremidades do mar. Vou passar desse lado para o outro. É uma referência a dessa vida para a outra, porque já haviam crenças naquela época de que o homem já vinha se reencarnando, como é até hoje. Muitas crenças. Está dizendo: então na próxima vida, se eu atravessar essa vida, depois da morte eu posso me esconder de Deus. Mas ele diz: ainda que eu tome as asas da alva e atravesse daqui para lá, quando eu chegar lá, ele já está. E ele já está lá, mas ele já está lá como juiz. Aleluia. Ele diz: não há como se esconder. Não há como se esconder. Aqueles que dizem e que acreditam nessa crença de que o homem vive aqui, morre, reencarna, vive aqui, morre, reencarna, e aí o que diz? Sempre reencarna um pouco melhor, até que ele se torne uma alma especial, suba para o plano astral e se torne o que eles chamam de um mestre cósmico. O homem vai morrendo: e não sou muito bom nessa encarnação, na outra eu vou ser um pouquinho melhor. Se isso fosse, a Terra não tinha tanta gente ruim. Sim ou não? É um engano terrível para prender os homens, para que eles não entreguem a sua vida a Jesus, reencarnando uma vez, duas, três, quatro. Mas a minha Bíblia diz que quando o homem morre, o que segue depois disso é o juízo, é o trono de Deus, é o julgamento de Deus. Não tem outra chance. A chance é enquanto há vida. Esse é o tempo aceitável para a salvação. Esse é o tempo de Deus para a salvação. Eu vinha da Bahia uma vez em um voo. Vinha do meu lado uma monja budista. Não era um monge, era uma monja. Uma mulher de 64 anos. Estava no budismo há mais de 40. Toda vestida com a veste budista, a veste rosa, uma trança grande. E eu lendo a minha Bíblia. Aí ela olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: lavado e enxaguado no sangue de Jesus. Ela disse: daquela igreja do barulho? Eu digo: é essa mesmo que fala aquela língua que ninguém entende. Ela disse: aquilo é um mantra. Ela olhou para mim e disse: nós servimos o mesmo Deus. Eu disse: deve ter alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada que não está certa. Ela disse: por quê? É impossível que você sirva o meu Deus. Ela disse: mas Buda, Jesus, é a reencarnação de Buda. Jesus é uma das formas como Buda reencarnou. Aí ela começou a dizer quase todas as reencarnações de Buda. É só gente famosa. Buda nunca reencarnou como alguém lá no interiorzão que ninguém viu. Só foi gente famosa. Aí eu disse para ela: é impossível que Jesus seja a reencarnação de Buda. Ela disse: por quê? Eu disse: eu conheço a história de Buda. E comecei a contar para ela toda a história de Buda que ela já conhecia. Ela disse: então você conhece? Conheço muito bem. Eu também sei que Buda, durante toda a sua vida, ensinou 5 verdades fundamentais. Ela disse: é verdade, o senhor conhece as verdades? Aí eu disse: conheço. Aí contei para ela quais são as 5 verdades fundamentais que Buda ensinou aos seus discípulos e que é seguido até hoje. Ela disse: e daí? E daí que a senhora também sabe que quando Buda estava no leito da morte, 300 anos antes de Cristo, ele chamou todos os seus discípulos e disse a eles: eu ensinei para vocês 5 verdades fundamentais, mas eu morro sem conhecer a verdade. E disse a eles: busquem a verdade. Se a senhora fosse discípula de Buda de verdade, a senhora já era crente em Jesus Cristo. Ela disse: por quê? Porque Buda mandou buscar a verdade. E o que é que tem isso a ver? Enquanto Buda disse: eu nunca conheci a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer vir para o Pai, tem que vir por mim. Se a senhora fosse obediente, aceitava Jesus agora, porque enquanto o Buda morreu dizendo eu não conhecia a verdade, busquem a verdade, Jesus disse eu sou a verdade. Pôncio Pilatos se colocou diante de Jesus e Jesus disse a mesma coisa: eu sou da verdade para a verdade, por isso vim para anunciar a verdade. Pilatos olhou para Jesus e disse: o que é a verdade? Essa é uma pergunta que tem no coração de todos os homens. O que é a verdade? Nessa noite essa pergunta está sendo respondida. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós que servimos a Deus sabemos que no tabernáculo haviam 3 portas. A primeira porta, que na frente do tabernáculo dava acesso ao lugar que era chamado o átrio. A segunda porta dava acesso a um lugar chamado lugar santo. A terceira porta do tabernáculo dava acesso ao santíssimo lugar, onde a presença de Deus se revelava uma vez por ano. Essas portas têm nome, irmãos. A primeira porta se chama caminho, a porta do caminho. A segunda porta se chama a porta da verdade. A terceira porta se chama a porta da vida. Por isso que os fariseus e os que estavam ali rangeram os dentes, porque Jesus disse: eu sou a primeira porta, a porta do caminho. Eu sou a segunda porta, a porta da verdade. Eu sou a terceira porta, a porta da vida. E ninguém vê a glória de Deus a não ser que passe por mim. Tem que passar por mim. Tem que atravessar. Tem que ser por vias de Jesus. Então o salmista disse: esse esconderijo também não dá. Aí ele disse: então que as trevas me encubram, que as trevas me encubram, que eu não busque entender a Deus, que eu não busque andar na luz, a claridade do entendimento, que eu me torne um ateu ou uma toa. Não vou crer, não quero, não dá. Eu frequentei a faculdade algumas vezes. Deus me deu a graça de sentar na cadeira de uma faculdade de 5 cursos diferentes. Sentei lá, Universidade Federal, e eu encontrei muita gente dizendo que era ateu. Muita gente que dizia que era ateu, que não sabia nem o que é ser ateu, mas dizia que era ateu, porque tentava se esconder no ateísmo. Porque eles dizem: se eu não creio em Deus, então eu não tenho que prestar contas a ninguém. Dos meus atos, do que faço, do que deixo de fazer, tudo é relativo, que para você é ruim, para mim é bom, e aí se espalha, e eu não tenho que um dia me apresentar diante de Deus, eu não sinto o peso do meu pecado. Mentira, eles sentem. A culpa está ali. E ele chegava e dizia: é impossível, rapaz, que você esteja numa faculdade e acredite em Deus. Eu disse: é cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu acredito em Deus. Eu disse para ele: há na Bíblia mais de 500 verdades científicas que cientista nenhum do mundo conseguiu derrubar. A Bíblia tem mais de 500 verdades científicas. Aqui no Salmo 39 tem 4. Que era impossível para os homens daquela época saber, e a Bíblia já falava. Eles diziam: o que, por exemplo? Eu disse: quando descobriram que a Terra era redonda, tem pouco mais de 500 anos. Ah, é? Pois deixa eu te mostrar que há 4.300 anos, um homem chamado Jó, dizendo assim: Senhor, tu estás assentado sobre o círculo da terra. Se não bastar, eu te levo aqui, Isaías 40, 22. Isaías diz: Senhor, tu és aquele que fizeste o círculo da terra e se assentaste sobre ele. Aí ele disse: não, deve ter alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. Quando os astrólogos, os homens, os cientistas conseguiram mapear o nosso céu, o sistema solar, porque o universo, o nosso universo, eles não conseguem. Só a nossa Via Láctea
Não, vem cá, que Jó está dizendo o seguinte: Senhor, tu és tão grande que tu fizeste os planetas, e no meio deles aqui tu pusestes o sol, a lua, e fizestes a terra na palma da tua mão, e depois o Senhor tirou a mão e aí a estendeu sobre o nada. Quem mostrou para Jó que a terra está suspensa no meio do nada e que os planetas estão suspensos? Ele diz: mostra aí, mostra, está aqui, ó. Tu és aquele que formaste o universo, e a poeira do cosmos fica atrás de ti quando caminhas. Aí eles começam a ficar: tu pesaste o vento. Quem foi que disse para Jó que o vento tem peso? Aí eles vão ficando impressionados. Quer mais? Salmista Davi disse assim: Senhor, tu colocaste os escudos da terra, e por isso ela não é destruída. Aí você sabe, né, filho? Você é universitário, não é possível. A terra tem escudos. Tem a camada de ozônio, tem a atmosfera. Não fossem os escudos da terra, nós seríamos atingidos todos os dias por milhares de meteoros que se queimam na entrada da atmosfera, porque o escudo que Deus colocou faz com que eles cheguem aqui como poeira. Mas se não tivesse, tinha ninguém vivo aqui hoje. Quem disse para Davi que tem escudos na terra? Eu vou. Aí um engraçadinho lembra e diz assim: mas tem erro na Bíblia. Qual é o erro? Tem um homem na Bíblia chamado Josué que orou para o sol e a lua pararem. E hoje a gente sabe que o sol e a lua não se movem, que se move a terra no seu eixo. Aí eu olho para ele e digo assim: e o que faz a terra se mover no seu eixo? Aí ele para pensar um pouquinho. Aí ele fica calado. Não é a influência do sol e a lua irradiando a sua influência sobre a terra para que ela comece a rotacionar. Se a lua estivesse apenas 10 graus mais distante da terra, a vida na terra seria impossível. Nós teríamos aqui 6 meses de um frio abaixo de 200, abaixo de zero, 200 abaixo de zero, e durante 6 meses nós teríamos calor aqui a 280 graus. O que o fogo não destruía, se o gelo destruía, mas Deus colocou a lua no lugar certinho, o sol no lugar certinho, para que a terra se movimente, os mares tenham movimento e haja vida na terra. Quando ele disse: sol detente, lua para, ele estava fechando o registro que faz a terra girar. Tem jeito para ti não, Zé. Eu disse: mas tem para você. Jesus de Nazaré. Você pode procurar se esconder em seus pensamentos, nas suas ideologias, aonde você quiser, mas Davi diz: não há como fugir de Deus. Ou você o recebe hoje em seu coração, em sua vida, e vive uma vida com Ele, ou um dia você estará diante dele de qualquer maneira. Ninguém fugirá. Apocalipse diz que naquele grande dia, grandes e pequenos, os grandes que já viveram na terra, os pequenos estarão diante dele. Naquele dia, Hitler estará diante de Jesus, do trono do Messias. Mussolini estará diante do trono do Messias. Homens terríveis que viveram em todos os tempos e épocas, que negavam a existência de Deus, assassinos terríveis, estarão diante do trono de Deus. O próprio Satanás, Helel Ben-Shazar, esse é o nome dele verdadeiro que está na Bíblia, Helel Ben-Shazar, o luzeiro, Lúcifer no latim. Ele estará diante do Cordeiro, e a Bíblia diz que nesse dia todo joelho se dobrará. Mussolini cairá de joelho, Hitler cairá de joelho, os poderosos da terra cairão de joelho, Satanás cairá de joelhos, e uma voz correrá ao céu dizendo: quem é o Senhor? E eles cairão de joelho e dirão: Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, It Adonai, Tu és o Senhor. Todos confessarão. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje, para viver uma vida com Ele.
para viver uma vida cheia da sua presença, cheia de alegria e paz que Ele nos oferece, como Ele mudou a minha vida há mais de 30 anos atrás. Ele pode mudar a tua vida no dia de hoje. E daqui a algum tempo, é você que está aqui pregando, aleluia, e dizendo o quanto Ele fez na sua vida, no seu coração, na sua história. Ele está aqui querendo mudar poderosamente a tua vida. Esse culto não está acontecendo à toa, não é mais uma programação. Nós estamos aqui em via pública porque Jesus se importa com a tua vida, e esse povo se importa com a tua alma. Essa cruzada evangelística, esse culto ao ar livre, foi planejado por Deus para alcançar o seu coração. E essa é uma noite de milagres. Você crê nisso? Levante-se glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Dê um glória a Deus aí enquanto levanta. Louve, adore ao Eterno. E eu quero dar oportunidade a você essa noite, que está distanciado da casa do Senhor, você que está longe da casa de Deus, você já serviu a Deus na sua casa, mas agora está distanciado, você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem espírito de tristeza, de incredulidade. Eu quebro o teu poder no nome de Jesus, e eu declaro estas vidas livres para tomar uma decisão essa noite. Você está livre. Você está livre para tomar uma decisão. Irmão, levante a sua mão para o céu. Eu profetizo que Deus está colocando sobre as suas mãos poder e autoridade agora, em nome de Jesus, sobre as suas mãos, para que você possa ministrar sobre alguém, de preferência alguém que está aqui essa noite. Receba autoridade, unção e graça. Agora, em nome de Jesus, olha aí na tua direita, na tua esquerda, vê se você encontra alguém que está distanciado, ou alguém que ainda não confessou o Senhor Jesus, ainda que esteja um pouquinho longe. Vai até essa pessoa e pergunta para ela: você entendeu a palavra nessa noite? Você entendeu o que foi pregado? Pergunte para ela se ela tem o desejo de voltar à casa do Pai, se reconciliar com Deus, ou aceitar a Jesus como Salvador. Pergunte aí para ela. Não insista ao ponto de se tornar abusado, chato, mas pergunte a esta pessoa se ela nessa noite quer entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Aonde está uma pessoa? Só maior. Enquanto a gente canta, eu vou dar oportunidade a você para ir buscar alguém e trazer até o altar. Aleluia.